Sou Bruno Noblar, está começando mais um programa Marcação aqui na tela da Eu Pratico Esporte TV. E hoje eu estou recebendo duas pessoas aqui na quais eu gosto bastante. Eu sou geralmente um cavalheiro, tá? Então, geralmente eu começaria pelo lado feminino da história. Mas o feminino já é da casa, que é a nossa querida Giovana Moura. Então, eu vou começar hoje com o nosso querido César Moura, que está por aqui também. César, terceira marcação que eu acho que você faz com a gente. Seja bem-vindo, que prazer te receber. Obrigado, Bruno. Prazer estar aqui comentando com vocês. É a segunda marcação que eu estou fazendo. Eu acho que eu fiz, se não me engano, não sei se foi o Camarote ou o Bom Dia Rubro Negro, acho que foi um dos dois. Enfim, é um prazer estar aqui de novo com vocês comentando as novidades do esporte. E é um prazer estar com o Gi, né? Pois é, né? Pois é, vocês se parecem um pouquinho, né? Não sei se o torcedor do esporte vai perceber aí a semelhança. Mas agora sim, Giovana Moura, a gente tem passado muito tempo juntos, Giovana, diga-se de passagem. Seja bem-vinda também, boa noite. Bruno, tô passando mais tempo com você do que com ele. Com ele. Muito massa estar dividindo esse momento com você. Boa noite a todo mundo que está aqui nos acompanhando. É um prazer, é o primeiro programa que eu tô fazendo com meu irmão. Então, assim, lindos e jornalistas e da família, né? Então, assim, comentar do esporte, das novidades. Hoje teve um Bom Dia Rubro Negro bastante, assim, cheio de informação. Então, vamos repassar para quem não conseguiu assistir. Vamos embora. Exatamente, Gil. E olha, eu sei que o programa hoje está só para os membros do canal, mas isso não muda, tá, torcedor? Da importância do seu like no nosso vídeo. Toda vez que você curte o vídeo da Eu Pratico Esporte TV, o vídeo chega para dezenas de novos torcedores. Você pode virar membro aqui da Eu Pratico Esporte TV, como vocês sabem, por até R$ 2,99 no plano 1987. Então, vocês que são privilegiados por estarem acompanhando aqui os programas como membros, vamos divulgar, pessoal, falar para o torcedor rubro-negro, aquele seu amigo, aquele seu familiar que acompanha Eu Pratico Esporte TV. Deixa o seu like e também, é claro, colabora com a gente. Embaixo do link aqui do nosso vídeo tem o link do Apoia-se Eu Pratico Esporte TV. Qualquer apoio financeiro é muito válido para a gente, tá, torcedor? Então, a gente agradece desde já. A cada semana que passa, são novos inscritos aqui no canal, a gente recebe mais gente
mas não deixe esse número cair, tá bom? Então sempre nos divulga, fala pra gente com toda a educação do mundo, pode melhorar nisso, Bruno pode melhorar nisso, Giovana nisso, pra gente vale demais a sua audiência. Então, para começar essa marcação de vez, já queria fazer um convite ao torcedor rubro-negro. Amanhã, sim, amanhã, vulgo, quinta-feira, dia 23 de setembro, às 3 horas da tarde, tem simplesmente Santa Cruz Esporte Santa Cruz, pelo Campeonato Pernambucano Sub-20. Bruno, como é que eu faço para assistir? Infelizmente, a transmissão não é ainda aqui na Eu Pratico Esporte TV. A transmissão também é no canal do YouTube, mas da Federação Pernambucana de Futebol. E eu e a nossa querida Giovana, que está desse lado aqui, também estaremos na transmissão com a narração do nosso querido amigo Tiago Pavão. Então já fica aí o convite. 2h45 da tarde amanhã começa a nossa transmissão para Santa Cruz Esporte Santa Cruz. É o início da segunda fase do Campeonato Pernambucano Sub-20. Mas, pessoal, para colocar vocês na história, nossa primeira pauta do programa dessa noite de quarta-feira, vocês viram, né, obviamente, a repercussão da fala do Marcos, né, no podcast Podpah. Queria reproduzir aqui para o torcedor que ainda não viu, para a gente debater, porque, querendo ou não, falar de Libertadores da América 2009 é uma nostalgia para o torcedor do esporte, por que não? E o torcedor que está nos acompanhando vai ver a versão jovem, né? Todos nós três, em 2009, éramos jovens demais, até somos jovens ainda, graças a Deus, mas vamos passar um pouquinho aí da nossa visão do que era naquela época, e querendo ou não, o Marcos, goleiro, pentacampeão mundial, muito humilde, diga-se de passagem, deu uma entrevista e a gente conseguiu fazer esse recorte aí, né? O torcedor rubro-negro postou nas redes sociais e vale a pena conferir. Mano, esse jogo foi foda. E o Sport tava jogando muito, mano. Sport, putz. Caralho, a gente tinha tomado sarrafo deles um monte de vezes, lá, Copa do Brasil, um monte de coisa. Eu tenho uma. Como falo quando você tem uma. Que você acha, tipo. Previsão, né? Eu acho que. Já falei, inclusive, pra outros, que se o Sport tivesse passado o Palmeiras aquele dia, eu acho que o Sport teria mais chance de chegar à conquista da Libertadores do que o Palmeiras, cara. Sério? O Sport tava porque aquele dia lá a gente. O Sport amassou a gente, cara. Eu tive uma noite muito feliz, assim, tipo, uma das melhores noites que eu tive na minha carreira. O Sport era fortíssimo em casa, a torcida pressão do caramba. A torcida do Sport é foda, né? Pô, você não consegue falar, mano. Eles tinham acabado. 2008 eles ganham a Copa do Brasil em cima do Corinthians, mano. O Corinthians faz 3-1 no Morumbi e eles tiram a vantagem lá na Ilha do Retiro, 2-0, ganham, aí vão pra Libertadores, entendeu? Então, quando a gente viu, foi na terça, né? Que foi colocado aí esse vídeo do Marcos. Eu me lembrei de muitas coisas relacionadas a ele quando se fala do esporte, né? E uma das coisas aí que ele fala que é muito verdade é que essa foi uma das melhores noites da carreira dele, né? Pegando pênaltis, enfim, só faltou fazer chover na Ilha do Retiro. Mas eu vou começar com você, César, pra gente ir um por um, escutando e lembrando um pouquinho sobre essa campanha do esporte em 2009. Primeiro, quantos anos tu tinha, César, na época? Eu tinha 8 anos, eu não tinha completado 9 ainda. Mas você lembra tranquilamente 2009, como é que era aquela fase para tudo e ver o esporte na Libertadores? Cara, então, eu tava começando a minha paixão pelo futebol. As minhas lembranças mais antigas do esporte são de 2006, né? Eu lembro do 8-1 do esporte contra o Guarani. Inclusive, nesse dia, uma curiosidade, minha irmã obviamente sabe, mas pode parecer mentira. Nesse jogo contra o Guarani na Série B, em 2006, eu falei que o esporte ia ganhar de 8-0. E ganhou de 8-1. Pode parecer mentira, mas vocês depois podem perguntar para minha mãe e para meu pai, eles vão confirmar essa história. Enfim, o jogo contra o Palmeiras ele é muito emblemático para mim e acho que para todo torcedor do esporte que se lembra desse dia, né? Eram Libertadores, o esporte faziam mais de 20 anos que tinham disputado a última, tinha parado na fase de grupos. Então, assim, o esporte não é esse clube que é acostumado a jogar competição internacional. Foi-se agora, né, nessa década agora de 2010 para 2020, né, 2011 para 2020, foi participar das primeiras Sul-Americanas, participou da Libertadores em 2009, então o esporte vai começar a ter esse costume de jogar a competição internacional só agora. E jogou como se tivesse jogado inúmeras Libertadores naquele jogo, que era a oitava de final, quando o Palmeiras tinha perdido o primeiro jogo de 1-0, conseguiu a vantagem no segundo só nos minutos finais, acho que 40 minutos do segundo tempo, o esporte faz o gol com o Wilson,
O Luciano Henrique faz uma jogada na esquerda, passa pelo... Eu não sei quem era o volante da época no Palmeiras, mas ele passa pelo volante, cruza, bate rasteiro no chão, a bola vai até o segundo pau e o Wilson chega completando. Cara, foi uma euforia muito grande, eu lembro desse gol. E chegou e Marcos disse tudo, né? Ele estava num dia iluminado, pegou 3 pênaltis. O Sport bateu, foi muito displicente, era para ter passado, estava muito confiante e a confiança foi por água abaixo total. Fumagalli errou pênalti, Dutra errou pênalti. Enfim, jogadores sensacionais e que, infelizmente, não... Meu pai fala muito que se a gente tivesse passado do Palmeiras, a gente pegaria o Nacional. O Nacional que eliminou o Palmeiras naquela Libertadores. O Sport tinha time para passar do Nacional. Tinha time para passar do Nacional. Ia chegar na semifinal e naquela época eu acho que não tinha um chaveamento de 2 brasileiros se enfrentarem na final. Então a gente provavelmente pegaria o Cruzeiro. Teria que ser o Cruzeiro. Exatamente. E se a gente passasse pelo Cruzeiro, pegaria Estudiantes. Era muito difícil a gente ganhar essa Libertadores, eu sei. Mas o Sport tinha um time muito raçudo. Foi um dos melhores times da história do Sport, na minha opinião. E foi rebaixado no mesmo ano, por incrível que pareça. Mas foi um dos melhores times que eu vi. Nossa querida Giovana, que tá aí também. Giovana, você é um pouquinho mais nova. Mas você lembra um pouco, pelo menos, dessa época da Libertadores? Estou colocando aqui como pauta fria para a gente começar uma marcação leve, tá? O Sport tá cheio de problema, então vamos começar com uma pauta nostálgica aí para deixar o coração um pouquinho com saudade aí, porque a época de 2009 realmente parece pra gente, né, que infelizmente não volta mais. Então, Bru, para ser muito sincera, não me recordo de nada. Pra dizer que eu não tô mentindo, a final da Copa do Brasil eu me lembro porque foi um momento muito assim, eu fiquei muito assustada, eu vi minha mãe chorando, os amigos da gente chorando também, e eu era uma criança muito pequena, eu tinha 5 anos, eu tava vendo minha mãe chorando sem entender o que tava acontecendo, então aquilo dali ficou na minha cabeça. E, por incrível que pareça, eu só lembro dessa Libertadores, a eliminação do Sport, porque foi uma época que meu pai ficou muito chateado, muito triste, e eu não lembro de jogo, nenhum, não lembro, e isso me entristece muito, porque eu digo que foi a melhor fase do esporte e eu não consegui acompanhar porque eu era muito nova, não tinha essa coisa, mas obviamente, vendo depois vídeo e tudo mais, eu não sei nem pra que eu assisto ainda, porque eu fico chateada, entendeu? Acontece isso de você assistir um vídeo, costumo assistir muito, inclusive, a final da Copa do Brasil. Agora, da Libertadores, eu não gosto muito de assistir, porque eu juro que eu fico chateada quando eu vejo. E foi isso que o Marcos falou, ele estava na noite iluminada, acabou que ele pegou pênalti de jogadores do esporte muito experientes, e aquela coisa, nem sempre o futebol é justo, e foi mais uma prova aí que realmente, infelizmente, não aconteceu. O futebol foi injusto, o esporte tinha um time muito bom, um elenco que encaixou demais, costumo falar isso, o elenco de 2008 e 2009 chegaram algumas peças novas, mas encaixou muito. Então, assim, é triste saber que realmente isso não aconteceu da forma que a gente queria que acontecesse. É realmente complicado. Infelizmente. Bom, nada como dizer que a internet deu aquela queda marota, como sempre faz, e aí ao vivo tem dessas coisas, tá, torcedor? Pedir desculpas, aí a gente soltou a nossa produção aí maravilhosa, soltou o vídeo do Setembro Amarelo, que eu ia só colocar no meio do programa. Mas fala, César, que eu também quero completar sobre esse primeiro assunto. Não, é só uma ressalva que eu sou muito fã do Podpah, eu assisto quase todos os programas que eles gravam, dependendo do participante. E dizer que o Marcos não é a primeira vez que fala isso, né? O Marcos já ressaltou isso em alguns programas de televisão, já falou para inúmeros jornalistas
que por ele achava que o Sport merecia ter passado naquele dia, e não o Palmeiras. E se você olhar a dedicação dos jogadores, a forma como o Sport jogou, como se dedicaram a passar de fase naquela Libertadores, talvez tenha sido isso que rebaixou o Sport. Eles deixaram o futebol completamente, o futebol glorioso, o futebol bom de se ver do Sport naquele jogo e esqueceram do resto do campeonato, né? Então, assim, o Marcos já falou da admiração daquele time do Sport, já falou que o Sport massacrou o Palmeiras naquele dia, que foi um dos dias mais felizes da carreira dele. Eu concordo, foi realmente um dos dias mais felizes. Eu acho que junto com a Copa do Mundo que ele ganhou e a Libertadores, né, pelo Palmeiras, foi um dos dias em que ele individualmente jogou melhor para o Palmeiras, né? Então, assim, é só ressaltar esse lado meio nostálgico, meio lúdico do torcedor do Sport, que a gente já teve bons momentos, tá? Só para lembrar disso. É verdade. E eu vou dizer para vocês a minha visão da época. Eu era um pouquinho mais velho do que vocês. No caso, eu tinha 12, né, em 2009. E eu lembro de algumas entrevistas do Marcos que me chamam a atenção. Antes da final da Copa do Brasil, Sport e Corinthians, um jogo antes, né, o Sport tinha levado 3-1 em São Paulo e estava precisando reverter na Ilha do Retiro por 2 gols de diferença. E aí, antes da quarta-feira que o Sport foi pegar o Corinthians, o Sport pegou o Palmeiras, de novo o Palmeiras, pela Série A. E o Sport botou meio que o time misto na Ilha do Retiro para pegar o Palmeiras, focando no jogo da Copa do Brasil, né, focando na grande final. E o Sport, com esse time misto, o Sport venceu o Palmeiras por 2-0, com um gol do Luciano Henrique e outro do Roger. E foi um jogo que o Sport jogou muita bola, que quando termina o jogo, o Marcos fala na entrevista dele. Ele fez, olha, a gente levou 2-0 de um Sport misto. Se eles botam um titular aqui hoje, era bem capaz de a gente levar uns 6-7. O Marcos fala isso na entrevista na Copa do Brasil, já depois dele ter levado 4-1 do Sport na Copa do Brasil, né? O Sport já tinha eliminado o Palmeiras e venceu de novo pelo Brasileiro. E aí, eu já tinha visto outra entrevista do Marcos, não vou me lembrar agora, acho que foi logo depois do jogo contra o Nacional. Acaba o jogo contra o Nacional, que o Palmeiras elimina o Sport e é eliminado na sequência pelo Nacional nas quartas. E o Marcos diz assim, rapaz, era pra gente ter sido eliminado na fase de grupos, quando o Palmeiras fez aquele gol contra o Colo-Colo aos 40 e lá vai pau do segundo tempo, um golaço do Cleiton Xavier, né, que acerta um pombo sem asa. E ele faz, e a gente também era para ter sido eliminado contra o Sport. E no confronto que a gente não deveria ter sido eliminado, esse confronto contra o Nacional, a equipe acabou saindo, foi a visão dele. Então não é a primeira vez que ele fala isso, né? Mas como foi uma situação aí já 12 anos depois, a gente coloca isso em pauta aí para lembrar um pouquinho do que foi aquela Libertadores pro Sport. E aí eu vou completar com o teu raciocínio inicial, César. Naquela época, na Libertadores da América... Eita, eu acho que ele caiu. Foi, pessoal, voltei, né? Então, naquela época da Libertadores da América, não tinha um super time como o Flamengo, como o Atlético Mineiro são hoje, né? Aqueles elencos milionários, como a gente tem de dizer. Tanto que nem Boca Juniors, nem River Plate jogaram aquela final da Libertadores. Foi Estudiantes e Cruzeiro. Sim. Eu caí de novo, foi, pessoal. Tô aqui, voltei, oi. Tá aí, tá. Tô ouvindo. Pode falar. Estão me ouvindo, né? Maravilha. Desculpa, sim. Tá, torcedor? A internet aqui é a peste do plano que está nos complicando. Então, naquele ano, o César foi muito feliz em lembrar. Não tinha essa questão de final do mesmo país. Então, se o Sport passasse do Nacional, que era nas quartas, ia pegar o Cruzeiro. Com todo respeito, né? O time do Cruzeiro era muito bom, mas também não era um time imbatível, né? Não é um time que tinha, como o Flamengo tem hoje, como o Atlético Mineiro tem. Então, quando o Marcos fala que dava para o Sport chegar, era porque realmente dava. Sabe? E aí o Cruzeiro perdeu a final para o Estudiantes, né, de Verón e aquela coisa toda, mas não era nenhum super time. Estudiantes que perdeu a final do Mundial para o Barcelona só na prorrogação. Também vale lembrar, né, fez 1-0, o Barça empatou no último minuto de jogo e o Messi na prorrogação fez o gol do título. Mas é uma época boa de lembrar aí, que a gente tá passando um pouquinho aí. Eu sei que o torcedor quer que a gente fale do atual momento do esporte, mas é claro que a gente quis dar uma relembrada aí das glórias do esporte no ano de 2009. Mas querem acrescentar alguma coisa ou a gente pode, de fato, passar para a próxima pauta, que agora vai entrar nesse fatídico ano de 2021? Por mim, pode passar. Vamos seguir. Então, vamos embora. Pedir desculpa, tá, mais uma vez ao torcedor, a questão da internet. Raramente acontece isso comigo, tá, torcedor? Mas não desiste da gente aqui no nosso programa de hoje, não. A segunda pauta da gente para a partida é a questão da expectativa em relação aos novos contratados, tá?
Sport, pois é, o Sport contratou aí o Nicolas Aguirre, volante de 31 anos, e o atacante Vander, de 32. Giovanni César, fica à vontade para quem quiser começar. O que esperar desses dois jogadores que, assim, particularmente para o futebol brasileiro, a gente não conhece? Então, eu vou acabar falando o que eu já falei quando eu fiz, acho que o Bom Dia Rubro Negro na semana passada com o Alessandro, que não tinha ainda contratado o Aguirre. Que eu acho, assim, um tiro no escuro. Um jogador que estava, acho que 3, 4 meses sem jogar, um jogador que veio de lesão. Então, para mim, não era o jogador que o Sport está precisando no exato momento. O Sport tem outras, como eu posso falar, necessidades dentro do elenco atual. Necessidades que precisam ser urgentemente. Os jogadores contratados, vamos colocar assim, algumas outras necessidades. O Nicolas Aguirre, que tem 7 jogos no ano, na temporada de 2021, somente 7 jogos e nenhum gol, uma assistência. Então, assim, foi o que eu falei, é uma aposta, mais uma, entre muitas, que pode dar certo? Pode, mas é uma aposta. E é um jogador que não tem números bons. Olhando aqui pelos números mesmo do All-Goal, né, que é o site. E se você pegar aí o histórico, não são históricos de um jogador que tem muitas glórias, vamos colocar assim. E a mesma coisa com o Vander. Então é o Sport, mais uma vez, fazendo muitas apostas sem saber se vai dar certo ou não. Ainda mais no elenco que é limitado da forma que é o do Sport. Então, assim, se você pega um caso, um Thiago Neves, que tem nome, que tem passagem, boas passagens aí pelo futebol brasileiro, e que nesse ano de 2021 não estava dando certo, e vários outros que tem muito nome, como o André, também não está dando certo, o Mikael no Campeonato Brasileiro também não está dando certo, e alguns outros, né, do elenco não estão dando certo, é muito complicado você trazer uma peça apostando, porque essa é a verdade, que vai dar certo ou que pode vir a dar certo. Eu acho que é mais uma complicação. Mas é torcer, obviamente, que os jogadores se saiam bem, mas eu acho muito difícil no atual nível que o Sport está demonstrando no futebol. E aí eu deixo para o César completar ou então dar uma opinião totalmente contrária à minha. Não é contrária não, e eu vou tentar ser o menos agressivo possível aqui, porque, enfim, eu vou poupar o atleta, os dois atletas foram contratados, porque não conheço o futebol e vamos ver se eles vão demonstrar. Mas pode xingar quem contratou, César, fique à vontade. Calma, vamos lá. Vou tentar preservar aqui, mas vamos entender. Primeiro, uma matéria que o GE soltou, eu vi hoje no Twitter, que o título é o seguinte: Como era o mundo no último gol do Sport? Algo do tipo. E eles colocaram lá. Era isso mesmo. É isso, né? Talibã no Afeganistão, tinha acabado de dominar. Olimpíadas, e tinha mais alguma coisa que eu não lembro. Enfim, só dessas duas coisas vocês já podem imaginar como tá a linha ofensiva do Sport. Messi no Barcelona, obrigado. Então, assim, gente, é precário a situação. E é alarmante. E aí, o clube, enfim, aí vai envolver dirigente, todo o backstage do Sport, todo o bastidor. O clube vai contratar 2 jogadores em que já são jogadores experientes, já tem mais de 30 anos, e que estão há pelo menos 3 meses sem jogar bola, os dois. Né? O Vander, que é o mais recente, foi contratado do Always Ready, que jogou a Libertadores agora, e foi eliminado na fase de grupos, ou oitavas, não lembro agora. E ele fez 1 gol em 12 jogos. Um atacante, um centroavante, um jogador de ponta, fez 1 gol em 12 jogos e na carreira ele tem menos de 50 gols com 32 anos. É um pouco preocupante. E o Aguirre, realmente, desculpa, eu não conheço muito o futebol dele. Eu sei que ele jogava no The Strongest. É The Strongest que ele jogava? Não era? Era o Atlético Tucumã. Perdão, Atlético Tucumã. Ele é argentino, não é isso? Isso. Pronto, ele é argentino. Então, assim, eu achei um pouco premeditado essas contratações. Mas, assim, é aquilo, como o Gi disse, é a aposta. Só que o problema, na minha visão, desse ano do Sport foram justamente as apostas, entendeu? O Sport está apostando demais e está errando de muito, entendeu? O Sport apostou em Rainer e não deu certo. O Sport apostou em Paulinho Mocelin
que não deu certo. O Sport apostou em Trellis, que não deu certo em canto nenhum, para ser sincero. O Sport está apostando em André de novo, né? Um jogador que já está muito saturado no futebol brasileiro. Ele, Thiago Neves. O Thiago Neves que ajudou a gente no ano passado, porque o futebol do Sport se passava por ele, né? Então ele tinha que fazer alguma coisa. Enfim, Marcão, que já deu. Então, assim, também foi uma aposta de muito tempo atrás, 2018. Sander na lateral esquerda. O que me agrada de fato, gente, aí eu já estou desviando um pouco do assunto das contratações, mas eu vou falar um pouco do time. O que me agrada unicamente no Sport hoje, o goleiro, Maílson, que realmente ele está há muito tempo no Sport, mas se firmou como goleiro atualmente seguro, mas ele já foi muito inseguro. E a zaga, né, com ressalvas para Zé Wellison como volante, enfim. Gente, é preocupante, de verdade. Eu já fiz algum programa com vocês e eu não estava nesse nível de preocupação, de estresse ainda, né? Mas quando eu vejo o Sport contratando 2 jogadores experientes e que não têm bons números e que não apresentam ser, até o momento, jogadores que fazem alguma diferença no clube e que estão há 3 meses sem jogar bola. Então, assim, é complicado para um time que está precisando demais, entendeu? Meu ponto de vista é esse, basicamente. Eu concordo plenamente. Eu já vejo como uma possível contratação que dá para a gente relembrar nos anos anteriores. O Sport faz algumas contratações antes da janela fechar, né? A janela vai fechar agora no final de setembro. E se a gente pegar para exemplificar, no ano que o Sport foi rebaixado, em 2018, o Sport traz Matheus Gonçalves. Né? O Matheus Gonçalves foi bem, diga-se de passagem, não estou falando mal dele, tá? Mas eu estou citando que o Sport faz algumas contratações ali já no finalzinho da janela para ver se salva o campeonato. Em 2009 também, a gente citou aí a época da Libertadores, que o Sport foi rebaixado. Teve uma sequência que o Sport trouxe o tal de Paulinho, que jogava fora também. Veio o Fininho, que era um lateral esquerdo que jogava no meio campo. Além desses dois, veio outro, que era Coinho também. Então, me parece que são contratações aquelas que os valores, a princípio, acessíveis, porque o Nicolas Aguirre aí tá sem jogar não sei quanto tempo. O Wander também, ninguém conhece. O César falou muito bem, já faz 10 anos aí que não joga no futebol brasileiro. Tudo que a gente sabe é que ele foi revelado pelo Flamengo, né, aqui do Brasil, de resto fez sua carreira fora, então não dá para ter a mínima credibilidade. A verdade é essa, com todo respeito aos jogadores que estão vindo. Claro que a gente quer acreditar que o Sport pode melhorar no campeonato, que o Sport pode reagir, mas pensar que essas contratações vão ser as salvadoras da pátria, podem até ser. Tá? Pode ser que o Nicolas Aguirre chegue aí e na bola parada dele consiga 1 gol por jogo para o Sport, aí batendo falta e o pessoal de cabeça fazendo gol. Mas qual é a credibilidade? Quem é que pode me comprovar que isso vai acontecer? Não joga desde maio também. O Wander é a mesma coisa. Os números dele mostram, né? Fora do país e não tem nem 50 gols na carreira com 32 anos. Como é que eu vou acreditar que esses caras vão salvar o Sport na Série A do brasileiro? Trouxe Hernanes, né? Hernanes, um jogador aí que não tem nem o que falar dele. E simplesmente parece que Hernanes jogou muito bem no jogo que ele foi expulso. Tava jogando muito bem. Também acho. Por uma infelicidade foi expulso. Também acho. Só que é aquela coisa. Veio e deu certo até então. Tá salvando o time? Não tá. Porque, infelizmente, não se joga sozinho. Depende do coletivo no futebol. De todo mundo um pouco. Então, se não tá dando certo até agora, a nossa expectativa, olhando assim com um olhar mais crítico, um olhar mais preciso, é que quem vier acaba que não dá certo. Eu acho que essa é a visão de muitos torcedores. Eu acho que 90% da torcida é o que eu vejo em rede social, em comentários e tudo mais, é que a torcida não tá com esperança. E como vai ter esperança? Entendeu? Não tem como ter. Como a gente fala, com todo respeito aos atletas, à carreira dos atletas, às pessoas. Não é querendo desmerecer ninguém, nem o futebol de ninguém. É só por uma questão óbvia. A gente olhando o futebol do esporte hoje. Entendeu? Então, eu não sei, velho. Acaba que pra torcida fica desesperador. Eu acho que é essa a palavra que define a torcida do esporte hoje. Desespero. Comentar aqui, gente, que na minha visão, além de ser um problema técnico dos jogadores, eu acho que é um problema muito administrativo também. No jogo contra o Atlético Mineiro, teve um repórter de campo que comentou que
o trabalho que estava sendo feito com os atletas do Atlético Mineiro, com o elenco e tudo mais, já estava sendo visto desde o Campeonato Mineiro, né? Então, assim, vamos usar de exemplo o Vojvoda no Fortaleza, que agora está na semifinal da Copa do Brasil. A gente não parou para analisar isso. O Fortaleza está na semifinal, eliminou o São Paulo nas quartas. Clube do Nordeste, que a gente já teve essa relevância, já foi o principal clube do Nordeste, né? E a gente nem chega perto hoje em dia. Então, assim, é um problema realmente administrativo, né? Vamos levar em conta que o Fortaleza tem jogadores como o Wellington Paulista, Ederson, que era extremamente criticado no Corinthians, Iago Pikachu, que aí tece comentários de quem acha ele bom e quem acha ele ruim. Então, assim, gente, o clube funciona, o Fortaleza funciona em campo, com esses jogadores, entendeu? Então, assim... Sem nenhuma grande estrela, né? Exato. Tem jogadores bons, tem. Mas isso passa muito pelo técnico, pelo trabalho que já está sendo feito a longo prazo. Entendeu? Então, assim, o que o repórter tinha comentado, ele comentou justamente que o Florentino vir para o esporte num momento crítico como esse, é muito difícil dele mostrar resultado em pouco tempo, assim. É pouco tempo para conhecer o elenco, é um clube já desestruturado, né, que teve reeleição, teve presidente deixando o clube. É um problema interno muito grande para um técnico resolver. Não se resolve só com um técnico, entendeu? Se resolve estruturalmente, com gerência, comprometimento. Pode parecer clichê o que eu tô falando, mas não é, entendeu? Não é clichê. Então, assim, na minha visão é isso. O esporte peca demais nesse sentido de administração há muito tempo. Desde a eleição eu nem digo Martorelli, porque os anos com Martorelli não foram ruins em campo. Foram ruins estruturalmente, na gerência do clube. Né? Até por uma questão com a torcida, etc, etc. Mas não foi ruim. O esporte foi campeão do Nordeste, foi bem no Campeonato Brasileiro. Mas com Arnaldo Barros, até hoje, parece que o clube não se encontrou, né? Em todos os sentidos. Né? Em todos. Então, o que a gente pode esperar é realmente que a gente não tenha esperança de nada. E eu acho que isso passa muito pela credibilidade que o esporte tem também, né? Porque não adianta, sei lá, um jogador bom vir que o torcedor vai ter esperança. Porque Hernanes é um cara que tem muito nome no futebol, mas ninguém teve esperança quando Hernanes veio pra cá. A verdade é essa, entende? E aí, César, pegar o embalo que a gente tá falando dos novos contratados, né? O Aguirre e também o Wander, os dois já foram agora há pouco, né? Agora finalzinho da tarde, 5h30, 5h40, os dois já foram regularizados, já estão no bid aí, tanto o Aguirre quanto o Wander. Dá para imaginar, pelo menos o Aguirre começando como titular, porque os volantes do esporte, como você muito bem colocou, César, com muita propriedade, só o Zé Wellison se salva, né, Giovana? Então, dá para imaginar já o Aguirre iniciando o jogo contra a equipe do Fortaleza como titular? Eu imagino que sim, e por uma razão, até porque ele foi indicado de Florentino, e Marcão não tá passando, sei lá, credibilidade nenhuma em campo, né? Ele não tá passando um futebol agradável de se ver. Marcão há muito tempo tá sendo um jogador muito questionável em campo. Enfim, eu acho que a Aguirre tem muita chance de começar a titular, mas eu não sei se é o certo a se fazer. O cara tá 3 meses sem jogar, tem aquela dúvida, assim, entendeu? Então é muito complicado eu analisar de uma forma que eu entenda o futebol do Aguirre, sendo que ele está há muito tempo sem jogar, não é um nome conhecido, é uma aposta, é tudo muito difícil de falar, entendeu? Mas vamos colocar isso agora na conta de Florentino, se ele entrar de titular e fizer um bom futebol. Isso passa pelos treinos que o Florentino está passando semanalmente e passa pelo futebol da indicação de Florentino, que é o Aguirre. Então vamos ver, é um cara, é um estrangeiro, é um argentino, volante, né? A gente espera que seja um cara raçudo, enfim. Vamos ver. Eu acredito que começar a titular, eu acredito que não. O esporte tem muito dessa de voltar ao mesmo time que foi, independente de ter sido uma derrota ou uma vitória, e ali, sei lá, no início do segundo tempo ou finalzinho do primeiro, entrar com novas peças, novos jogadores. Então, acredito que titular pode vir a começar? Pode. Mas eu acredito que não venha. Assim, falando assim, falando real mesmo, acredito que ele não venha como titular. Independente de ter sido indicação do próprio Florentino, acredito que a confiança no próprio Aguirre deve ser muita, mas que ele não tá chegando agora.
Hoje de manhã a gente passou no Bom de Rubro Negro o vídeo dele no CT. Ele, cheguei, conheci o clube, tô muito inspirado para jogar, quero muito jogar, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas querendo ou não, tem que ter aquela coisa primeiro, aquele reconhecimento com os próprios atletas, com os companheiros de equipe. Então, acredito que começar, não comece, mas que vai entrar, tenho quase certeza que sim. Posso estar queimando minha língua também, mas é por uma questão da gente já estar acostumado com o esporte, entrando sempre com aquele mesmo time de sempre, independente de estar dando certo ou errado. Então, acredito que vai entrar aí no segundo tempo, finalzinho do primeiro, e é isso aí. E o que me chamou a atenção é que se o Aguirre entrar como titular, talvez ele mude a posição do Zé Wellison, porque o que a gente sabe do Aguirre, para quem não viu o Aguirre jogando, como eu não lembro, eu tenho que ser bem honesto com o torcedor do esporte, é que o Aguirre é segundo volante, né? Então, se ele colocar o Aguirre como titular, ele não pode tirar o Zé Wellison, que é o melhor volante do esporte. Eu acho que isso é unanimidade, não só da gente aqui, como também do torcedor que acompanha os jogos. Na minha opinião, o melhor jogador do esporte. Pois é, um dos com certeza. Então, ele colocando o Aguirre como titular, ele vai mudar o posicionamento do Zé Wellison, né? O Zé Wellison deveria descer para primeiro e o Aguirre ficar para segundo. Então, é curioso saber se ele já está treinando assim. Hoje a gente não sabe mais, a gente não pode acompanhar tantos treinos, né? As notícias chegam praticamente que em cima da hora, né? Uma ou outra notícia vaza de, tá treinando desse jeito, tá treinando daquele. Mas sobre o Aguirre ser titular, eu também acho que ele não vai começar jogando. Acho que já deveria, inclusive, porque não dá mais para ficar por Marcão em Zé Wellison. Marcão tá numa fase grotesca, com todo respeito. Então eu queria que ele já começasse com o Aguirre, só pra gente ter uma noção, mesmo que o Aguirre só jogue um tempo, pra dizer, vai jogar 45 minutos só. Queria vê-lo no primeiro para ver se o Sport mostrava uma estrutura diferente e dava mais confiança pro torcedor que vai estar acompanhando esse Sport Fortaleza. Mas, pessoal, chegamos aí já a mais de meia hora do programa. Colocar os nossos patrocinadores na tela, tá? Aquele momento que todo mundo gosta de escutar o Corporate, Labrasa Burger. Daqui a pouco a gente volta para continuar as notícias do Esporte Clube do Recife. Estreia Produções. Davidson Moreira, personal trainer. Corporate, alinhando tecnologia ao seu negócio. Paulo Paiva, fotografia esportiva. Colchões e travesseiros Tropical. Labrasa Burger. Use o cupom Eu Pratico Esporte TV e ganhe 15% de desconto no seu pedido. No Instagram ou pelo telefone 98123 6038. K2 Hosts. Os melhores planos de hospedagens de site. Acesse k2hosts.com.br e escolha o seu. Você que é membro do nosso canal, informa aos amigos, familiares, vem fazer parte desse nosso time que não para de crescer. Parece abraço de mãe, né? Sempre cabe mais um. Então se torna membro da Eu Pratico Esporte TV, compartilha nas suas redes sociais, que pra gente vale muito a pena. Aqui embaixo, na nossa descrição do vídeo, tá o link do Apoia-se. Colabore aí com a Eu Pratico Esporte TV. A partir de que você entrar nesse link, qualquer valor é válido, seja 10 centavos, 5, 20, o que você puder nos ajudar. Hashtag mídia independente, que está crescendo muito aqui no cenário nacional e estadual também, né? Pois é, tira o print também, marca a Giovana. Vou até tirar da tela então, ó, para você marcar a gente, ó, @Bruno Noblar, @Gil Marques Moura, César Gabriel Moura. Pode marcar a gente com seu print aí, que vale muito nas suas redes sociais, tá bom? Então, dito isso, vamos continuar o nosso programa, que hoje está complicado por causa desse problema de internet. Vocês viram que eu estava há pouco com o Alessandro no Camarote 87, né? A gente que entrou no ar ao vivo às 7 horas da noite. Mas vamos continuar falando sobre o Esporte Clube do Recife, que tem em sequência jogos contra Fortaleza, Grêmio e Juventude. Fortaleza e Juventude dentro de casa e o Grêmio lá no Rio Grande do Sul. Começar com você dessa vez, Gil. Começamos já o segundo turno, temos aí 2 jogos do segundo turno já acontecidos, perdão. Dá para dizer que já essa sequência ela define o futuro do esporte na Série A,
Ou, na tua visão, ainda é cedo para dizer que o Sport tem que dar arrancada e sair dessa zona de rebaixamento? Falo sobre esses 3 jogos porque Fortaleza, Clássico Nordestino. E querendo ou não, focado porque vai jogar a semifinal da Copa do Brasil. Exatamente. Eu acredito que Bruno tenha caído, mas a gente segue tranquilo falando sobre isso. Exatamente. O que eu ia perguntar é o que todo torcedor do esporte sabe, né? Que desde o primeiro turno, a real é essa. Desde o primeiro turno que o esporte está em alerta máximo. Isso não é novidade para ninguém. Então, assim, era para ter ganhado do Internacional dentro de casa. Não ganhou. Era para ter no mínimo ponto. Pontou, né? Para ser. Pontou, não. Não, perdeu em casa. O esporte perdeu isso, verdade. Pontuou contra o Chapecoense. Acabei me confundindo. Era para ter pontuado 3 pontos contra o Chapecoense, acabou que não pontuou. Era para ter pontuado no mínimo 1 ponto contra o Inter. Não pontuou. Então, assim, fica muito complicado. Desde o primeiro turno que o esporte está nessa, desde o início do campeonato, que a gente já sabia que o esporte ia brigar para não cair. Então, obviamente, contra adversários diretos, eu não falo nem contra o Fortaleza. Contra o Fortaleza, não espero uma vitória. Inclusive, eu falei isso no Bom Dia Rubro Negro hoje de novo, que eu tinha que me retratar com a torcida, porque eu virei e falei assim, ó, a gente vai ganhar do Inter, a gente vai pontuar facilmente, vai ganhar do Fortaleza, só não ganha do Atlético Mineiro. Eu já mudei totalmente o meu discurso, até tô vindo aqui falar isso pro torcedor. Não acredito numa vitória contra o Fortaleza. Sendo muito sincera, não acredito. Ah, mas é um clássico regional. Não acredito. Pelo que o Fortaleza vem jogando, né? Assim, tá numa semi de uma Copa do Brasil. E pelo que o Sport vem jogando, eu não acredito. Não tem como acreditar. Agora, contra o Grêmio e contra a Juventude, não é nem que eu acredite. É que tem que acontecer. Se não acontecer, depois a gente pega Santos, depois a gente pega Palmeiras para ser correta com o torcedor. Depois que acaba essa sequência, Grêmio, Juventude, Corinthians e Cuiabá, que é a sequência que acredito que a gente vai pontuar. Vem Santos, vem Palmeiras, Atlético Goianiense, Fluminense. E assim, qual a expectativa? A minha não tem como ser uma expectativa boa. Então, contra o adversário direto, não é que a gente pode pontuar, tem que pontuar. Então, para mim, é com certeza as 3 semanas mais decisivas do futuro do esporte. São 2 adversários diretos. Um que está na beira da zona, que é o Juventude, é o primeiro fora da zona, e o Grêmio que está na zona. Então, assim, é o mínimo, é pontuar. Tem que pontuar. Obviamente que tem que ganhar. Mas nem isso está acontecendo, então pontuar é obrigação. Semana decisiva, e aí eu passo a bola para o César. Tá. Eu acho não, tenho certeza que todos os jogos definem o futuro de um clube, né? O Sport pecou demais no primeiro turno. Lembrando que são 17 pontos que a gente fez no primeiro turno, contando agora com os 2 primeiros jogos do segundo, né? Gente, assim, realmente é muito difícil. Tem que colocar isso na cabeça do torcedor, que é realmente muito difícil da gente escapar desse rebaixamento. Sendo sincero aqui. Porque o Sport precisa fazer 10 pontos a mais do que fez no primeiro turno. Uma conta básica, são 45 pontos para escapar. Eu já disse isso em outro programa, em outra marcação que eu fiz, que o Ceará escapou com 39 pontos em 2019, quando o Cruzeiro caiu. Mas não é o caso. A média, geralmente, é 43 a 45 pontos para ficar em 16º, 15º, escapar do rebaixamento. Né? A gente, ano passado, escapou com 42, acho que foi 42. Então, assim, gente, pensar que o que a gente já fez foi muito pouco para o que precisa fazer para escapar, e pensar que daqui para frente a gente precisa pontuar o máximo possível contra todos os adversários. Não é porque a gente vai jogar, sei lá, contra um Flamengo em casa que, não, a derrota é certa. Ou a gente vai pegar, sei lá, o Palmeiras e não, já perdemos. Não, pô, não é assim. É óbvio que a realidade do esporte é essa. A gente sempre pensa que não é possível pontuar contra esses adversários, até porque por todas as questões. Mas realmente, esses 3 próximos jogos agora são decisivos demais, entendeu? A gente vai pegar um Fortaleza, como o Bruno Noblat disse, que está embalado com a Copa do Brasil, é uma semifinal, a primeira vez que o Fortaleza chega numa semifinal de Copa do Brasil, então para eles é algo extraordinário, até porque envolve dinheiro, envolve relevância no cenário nacional, entre outras coisas. Então a gente pode pegar um Fortaleza até um pouco fragilizado,
mas ao mesmo tempo a gente pode pegar um Fortaleza muito confiante, né? Não sei se Fortaleza vai entrar com o time todo Franco titular. atirador, né, talvez. Exato. Não sei se a gente vai pegar um Fortaleza totalmente titular, mas o que impede deles fazerem um jogo excelente contra o Sport, com um time misto, até com um time reserva, dependendo. A gente vai pegar depois o Grêmio, fora de casa. O Grêmio tá vindo de uma sequência de vitórias agora. Parece que tá embalando novamente. Ganhou do Ceará de 2-0, ganhou do Flamengo fora de casa. Muito difícil. E a gente vai pegar depois o Juventude, que é um adversário ali no meio de tabela, querendo brigar para não cair, e que também é muito chato. A gente sabe, a gente empatou com Cuiabá em casa, a gente empatou com a Chapecoense em casa, que é o lanterna da série A. Então, gente, é colocar os pés no chão e falar, temos um desafio, um dos maiores desafios da história do esporte, que é escapar desse rebaixamento. E a gente tem que pensar que a gente tem que pontuar em todos os jogos, entendeu? A gente tem que ganhar pelo menos uns 3 jogos em casa agora e tentar empatar Coisa que todos tá os jogos. difícil. Sim, muito difícil, até porque precisa fazer gol, e esse é o maior problema do esporte. Não é nem empatar, o maior problema é fazer gol. São 8 gols em 21 jogos. Isso é ridículo. É uma média de, sei lá, menos de meio gol por jogo. É absurdo. É absurdo. Então, assim, vamos lá. A gente tem que ser otimista, apesar de ser muito difícil. A gente tem que ser otimista e a gente tem que pensar que o Florentino vai salvar a gente desse rebaixamento. Não é impossível. É muito difícil, mas não é impossível. Pois é, eu acho que esses 3 jogos definem a vida do esporte na Série A. Sei que talvez seja ainda muito cedo para dizer, porque depois desses 3 jogos vai chegar o quê? Na 24ª, 25ª rodada. Isso. Mas eu acho que tem uma sequência depois lá que tem América Mineiro, Bahia. Aí é antes de pegar, não lembro agora qual jogo em casa, mas é América Mineiro e Bahia são quase também juntos. Em casa. Não, assim, ó. Sport América, Ceará Sport, Sport Bahia e Bragantino Sport. Pronto, esses 4 jogos aí, né? Decisivos também. Pegar América Mineiro e Bahia em casa e seria Ceará e Bragantino fora. É uma sequência aí que de 12 pontos, se o Sport quiser fugir da zona de rebaixamento, vai ter que tentar fazer pelo menos 7, quiçá 9, quiçá ganhar 3, ganhar Acho que 8 pontos são viáveis, fora. né? Porque ganhar 2 jogos em casa e empatar 2 fora. Depois empatar... vem Flamengo, depois vem São Paulo, Chapecoense e Atlético Paranaense. São os últimos 4 jogos do Sport. Pois é, isso já é para finalizar o turno. Mas eu conto que, assim, esses 3 jogos de agora, no mínimo a conta tem que ser 7 pontos. Isso. Infelizmente. Não tô confiando para isso de maneira alguma. Tô com o Giovana também. Não acho nem que o Sport ganha para o Fortaleza. Para ser bem sincero, se ganhar, ótimo, maravilha. E se emocionem, tá? Porque a gente não sabe nem o que é o time fazer gol há 500 anos, quanto mais uma vitória. Então, assim, eu acho que esses 3 jogos, se o Sport quer alguma coisa do campeonato, tem que fazer, no mínimo, em toda a pior das hipóteses aí, de 9 pontos, tem que ganhar 6. No mínimo, tem que ganhar os 2 jogos em casa, para ver se respira um pouquinho na competição aí contra a Fortaleza e Juventude, quiçá o Grêmio, né, que ainda assim é um adversário direto, mas como o César muito bem pontuou, tá numa fase melhor, né, venceu até o Flamengo, não é à toa, venceu o Flamengo no Maracanã, então dá uma demonstração de força nessa parte do campeonato e talvez mostre que daqui para o final já esteja um pouquinho mais tranquilo. E sobre o jogo contra o Fortaleza, o jogo mudou, né, da Ilha do Retiro para a Arena de Pernambuco. Na tua visão, Giovana, o Sport não ganha na Ilha do Retiro desde o jogo contra o Grêmio. Uma vitória em casa em toda a competição. É um benefício nesse momento não jogar na Ilha do Retiro, ir para a Arena, tira um pouco da pressão, tem alguma coisa ou é nada e continua a mesma situação precisando ganhar o jogo em casa? Muito sincero, não deixa de ser aqui, entendeu? E querendo ou não, é um jogo assim como qualquer outro. A pressão, acho que os jogadores sabem disso, viram a cobrança aí em cima de Thiago Neves nas redes sociais, obviamente, porque é o que está podendo ser feito agora. Então, assim, é jogo. É vida ou morte o jogo contra o Fortaleza. Por mais que eu acho que o Sport não pontue, não deixa de ser um jogo muito importante. Muito importante, muito importante. Então, jogando aqui que eu falo, na Ilha do Retiro, jogando na Arena de Pernambuco, jogando lá, não tem essa. É um jogo, assim como qualquer outro. Não tira o fato de que é um tabu, o Fortaleza nunca ganhou do Sport aqui na Ilha do Retiro. Vamos jogar lá na Arena de Pernambuco, não sei o quê. Não tem essa. Tabus são aí para ser quebrados, entendeu?
César falou, o Ceará não ganhava do Sport há 38 anos, se eu não me engano. Me corrija se eu estiver errado, 37, isso. 37, ganhou de 4-0, com direito a uma humilhação. Massacre. Entendeu? Então, assim, o Fortaleza tá em quarto no Campeonato Brasileiro, tá na semifinal da Copa do Brasil, não é à toa. Entendeu? E o Sport tá em 19º, também não é à toa. Então, jogando aqui na Ilha do Retiro, jogando na Arena de Pernambuco, é para entrar da mesma forma, não tem que entrar, vamos com calma. Não tem essa. É jogar a vida ou morte e acabou-se, velho. Acabou-se. E a paciência da torcida eu acho que já esgotou há muito tempo e tem que começar a levar essa zona de rebaixamento como, assim, uma coisa séria, porque parece que não tá acontecendo isso. O Sport tá a quantos pontos de sair? 5 pontos de sair. 6. O Juventude tem 23. E aí? E aí? Até quando vai levar? É jogo contra o adversário que não é direto, é um adversário que tá melhor, como um jogo impossível de ganhar. Então, assim, entrar com sangue no olho, vida ou morte, e é isso aí. São exatamente os 7 pontos que você comentou, pra gente sair da zona. A gente tá a 6 pontos de empatar com... É o Juventude, é o 16º? A gente tá a 6 pontos de empatar com o Juventude e 7 para sair, obviamente. Então, assim, é mais do mesmo, é um clichê, enfim, é pleonasmo falar que um clube que vai jogar bem, ele joga bem em qualquer lugar, com torcida, um estádio lotado, e não tem diferença, gente. Um clube, quando ele tá dedicado a vencer os jogos, está dedicado a sair positivo, sair com os 3 pontos, igual o jogador fala, o clube vai ganhar em qualquer lugar, não tem essa, ainda mais em um estádio neutro, né, sem torcida. Ganhar, não tem muito o que falar. Vai jogar na Arena de Pernambuco e tem que ganhar do mesmo jeito, né? O Sport tem saldo positivo mais fora de casa do que na ilha. Mais fora de casa do que na ilha. Ganhou 2 jogos fora e 1 na ilha. Então, assim, pra mim, na minha opinião, não faz diferença nenhuma a gente jogar na Arena, jogar na ilha, jogar Morumbi, jogar no Maracanã, em qualquer lugar. Se tiver um time bom, se tiver um time agradável de se ver, que nem isso consegue ser, né? Não consegue nem fazer jogo bom. Vai ganhar. Então, falando mais do mesmo, o Sport tem que jogar bem e ganhar o jogo. É isso, não tem outro. Acho que vocês resumiram muito bem a situação do Sport aí. Não tem mais lugar. É simplesmente tentar vencer o jogo e pronto, e sem desculpa, e a gente espera que no domingo consiga uma vitória contra a equipe do Fortaleza. Pessoal, pedindo mais uma vez o seu like, tá? Fornece o like aí, segue a gente nas redes sociais, tira o print da tela, pede desculpas hoje, tá? Sendo bem sincero com vocês, eu sou o cara mais, talvez, transparente do canal, junto com o Alessandro aqui. Mas eu tô bem chateado por conta dessa internet, tá? O programa não foi da forma que eu queria, mas imprevistos acontecem, né? Por que não? Infelizmente hoje ao vivo deu esse imprevisto, mas marcação, você na cola de tudo que acontece com o Leão. A gente volta terça-feira que vem, tá aqui com o programa. Hoje teve Camarote 87, no domingo tem o pré-jogo, meia hora antes, começando 5h45, às 6h15 tem transmissão da partida, assim que a bola parar de rolar tem pós-jogo também, então fica ligado que tem muito conteúdo aqui na tela da Eu Pratico Sport TV. César Giovana, muito obrigado e desculpa aí pela questão da internet, tá? Relaxe. Quem trabalha em home office sabe que é assim. Hoje de manhã eu não consegui entrar nos primeiros 15 minutos, aí tive que correr, expulsei o César do computador dele, fui pro quarto dele. E é isso aí que acontece. Expulsou mesmo, César? Foi com essas palavras mesmo? Expulsou. Eu tava no estágio, ela me expulsou. Sai agora, preciso gravar, e é isso aí. Então acontece, pô. Quem trabalha com internet, quem trabalha em casa sabe que essas coisas estão, infelizmente, acontecendo e a torcida entende, a turma tá passando por isso, então relaxe, fique frio. Mais uma marcação e eu fico muito feliz de estar participando desse programa maravilhoso, feliz de ter participado do programa de 1 ano e que a torcida gosta. Então é isso, Bru, obrigado mais. Agora foi a internet dela que caiu. Valeu, César. Obrigado, Bruno, obrigado, Gi, pela companhia. É sempre um prazer estar aqui dividindo esse espaço com vocês, comentando. Eu já comentei, acho que com o Gi, que eu adoro tá falando sobre futebol, é uma paixão que eu tenho desde criança, jogando também. Então, assim, sempre estou disponível para você, Noblar, sempre pode me chamar, que eu faço uma marcação numa boa, com o maior prazer do mundo. E é isso, gente, torcer para a torcida do esporte agora, torcer para que essa situação melhore. Sei que é muito difícil, o esporte esse ano está péssimo, como há muitos anos atrás. Então, assim, vamos ser otimistas, porque eu acho,
sinceramente, eu acho que o esporte vai melhorar. Não coloco essa esperança no torcedor, porque realmente o que está sendo mostrado até agora está muito, muito feio de se ver. Mas vamos torcer que a gente vai sair dessa e a gente vai ter dias melhores, como 2009. Pois é, valeu César, valeu Gil, colocar todo mundo aqui na tela mais uma vez, pedindo pela última vez no programa de hoje, like, segue a gente nas redes sociais, chama o pessoal para ser membro da Eu Pratico Esporte TV e mais uma marcação tá aí no ar para vocês. Marcação, você na cola de tudo que acontece com o Leão até terça-feira que vem.